Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. O caráter vago, nebuloso e insaciável do desejo cerebral faz com que seja particularmente difícil pôr o pé no chão, ser material e real. No geral, o humano civilizado não sabe o que quer, trabalha pelo sucesso, pela fama, para um casamento feliz, por diversão, para ajudar os outros ou para ser uma pessoa de verdade. Mas esses desejos não são reais, porque não são coisas de verdade. São os subprodutos, os sabores e aromas das coisas de verdade. Sombras que não têm existência longe de alguma substância. Dinheiro é o símbolo perfeito de todos esses desejos, sendo mero símbolo da riqueza de verdade, e transformá-lo em meta é o exemplo mais escancarado do que é confundir medidas com a realidade. Está, portanto, longe de correto dizer que a civilização moderna é materialista. Isso é, se materialista for alguém que gosta de matéria. O moderno cerebral não gosta de matéria, mas de medidas. Não gosta de sólidos, mas de superfícies. Ele bebe pela porcentagem de álcool e não por causa do corpo e do gosto do líquido. Constrói e exibe uma fachada imponente em vez de criar um espaço para viver. Portanto, tende a exibir estruturas que de fora parecem mansões senhoriais, mas que por dentro são tocas. O domicílio dessas tocas é projetado menos para que se viva ali do que para passar uma impressão. O espaço principal destinado a uma sala de estar, de proporções normais para uma casa grande, enquanto espaços essenciais para se viver e não para mero entretenimento, como a cozinha, são reduzidos a pequenos armários onde mal dá para se mexer, muito menos para cozinhar. Como consequência, essas cozinhas de galé, deploráveis, proporcionam um cardápio fortemente gasoso, coquetéis e aperitivos em vez de refeições honestas. Porque queremos ser damas e cavalheiros e passar a impressão de que temos criados. Não sujamos as mãos cultivando e preparando comida de verdade. Em vez disso, compramos produtos pela fachada e pela aparência, não pelo conteúdo. Fruta imensa e sem gosto. Pão que é pouco, mas que espuma leve. Vinho disfarçado com produtos químicos e legume cujo gosto vem das misturas áridas de tubos de ensaio que o torna tão impressionante quanto a polpa. Podemos supor que o exemplo mais expressivo de bestialidade e da animalidade do homem moderno seja sua paixão por sexo. Mas, na verdade, não há quase nada bestial ou animal nisso. Os animais têm relações sexuais quando sentem vontade, o que costuma acontecer de acordo com o tipo de modelo rítmico. Durante os intervalos, eles não têm desejo sexual, mas dentre todos os prazeres, o sexo é aquele que o humano civilizado persegue com mais ansiedade. Nota-se que o anseio é mais cerebral que corporal. Por causa da impotência comum no macho, quando ele chega às vias de fato, o cérebro, procurando algo que os genes não desejam naquele momento, isso o deixa extremamente confuso, porque ele simplesmente não entende como é possível não querer a grande delícia que é o sexo se ele está disponível. Ele almejou aquilo por dias e horas a fio, mas quando a realidade chega, o corpo não coopera. Como acontece com a alimentação, o olho é maior do que a barriga. De forma que, no amor, ele julga a mulher por padrões que são muito mais visuais e cerebrais do que sexuais e viscerais. Ele se atrai pelo brilho superficial da parceira, pela delicadeza da pele dela,
mais do que pelo corpo real. Quer algo que tenha a estrutura óssea de uma criança, mas que deveria servir de suporte para as curvas exteriores e para as ondas suaves da feminilidade. Não uma mulher, mas um sonho inflável de borracha. A função do sexo em si, no entanto, continua no domínio da sabedoria instintiva, que pouco pode fazer para aumentar o prazer que já é intenso, para deixá-lo mais rápido, rebuscado e frequente. O único jeito de explorá-lo é a fantasia cerebral, carregar tudo de coqueterie e de insinuações de deleites indefinidos por vir, como se um abraço mais extasiante sempre pudesse ser alcançado através de alterações de superfície. Um exemplo especialmente significativo do cérebro versus corpo, ou medidas versus matéria, é a completa escravidão a que os relógios submetem o ser humano moderno. Relógios são utensílios convenientes para marcar um encontro com um amigo ou para ajudar as pessoas a fazerem coisas juntas, embora coisas desse tipo já acontecem muito tempo antes que eles fossem inventados. Não deveríamos quebrar os relógios, apenas mantê-los no devido lugar. E ficar bem fora de lugar quando tentamos adaptar nosso ritmo biológico para comer, dormir, evacuar, trabalhar e relaxar a sua rotação circular uniforme. Nossa escravidão perante esses mestres da repetição mecânica foi longe demais e está tão entranhada na nossa cultura que mudar isso não passa de um fio de esperança. Sem os relógios, a civilização entraria em colapso. Uma cultura menos cerebral aprenderia a acertar o ritmo corporal em vez do relógio. A capacidade do corpo de prever o futuro tem relação com o medo da morte. Conhecemos várias pessoas que concordariam com Stevenson. Sob o vasto céu estrelado, abra uma cova para eu me deitar. Vivi feliz e morro feliz e me entrego com vontade. Pois quando o corpo está esgotado e o cérebro cansado, todo o organismo fica receptivo à morte. Mas é difícil entender como a morte pode ser bem-vinda quando se é jovem e forte, de forma que ela é temida como um evento terrível, pois o cérebro, do seu jeito imaterial, olha para o futuro e concebe esse ir adiante para sempre como um bem, sem perceber que sua própria matéria acabaria por achar o processo insuportavelmente cansativo. Sem levar isso em consideração, o cérebro não vê que, sendo ele mesmo algo material e sujeito à mudança, seus desejos mudam. E vai chegar um tempo em que a morte vai ser boa. Em uma manhã ensolarada, depois de uma noite de descanso, ninguém quer dormir. Mas depois de um longo dia de descanso, a sensação de se jogar na inconsciência é extremamente agradável. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Infelizmente, não são muitos os que morrem em paz. Morremos de acidentes e de doenças dolorosas. E é mesmo trágico quando uma pessoa, cuja mente é ainda jovem e ativa, luta em vão contra um corpo moribundo. No entanto, tenho certeza de que o corpo morre porque quer. Ele acha que está além das suas forças resistir à doença ou curar o ferimento. Portanto, cansado da luta, se volta para a morte.
Se a consciência fosse mais sensível aos sentimentos e aos impulsos do organismo como um todo, compartilharia esse desejo. E, na verdade, às vezes compartilha. Chega-se perto desse estado quando, gravemente doente, alguém poderia morrer a qualquer momento. Embora às vezes sobreviva, seja porque o tratamento médico reanima o corpo ou porque ainda haja forças inconscientes no organismo que são capazes de curar. Acostumada como está a pensar no ser humano como um dualismo entre mente e corpo e a encarar a primeira como sensível e o segundo como um animal idiota, nossa cultura é uma afronta à sabedoria da natureza e uma exploração destrutiva do organismo humano como um todo. Estamos frustrados o tempo todo porque o pensamento verbal e abstrato do cérebro nos dá a falsa impressão de podermos nos desprender de todas as limitações de finitude. Esse pensamento esquece que uma infinidade de alguma coisa não é uma realidade, mas um conceito abstrato e nos convence de que desejamos essa fantasia como se fosse uma meta real de vida. O símbolo externo desse jeito de pensar é um objeto quase completamente racional e inorgânico. A máquina que nos dá a sensação de sermos capazes de nos aproximar do infinito. Pois a máquina pode aguentar tensões para muito além da capacidade do corpo e também a ritmos monótonos que o ser humano jamais suportaria. Por mais que ela seja útil como ferramenta e servo, idolatramos a racionalidade dela, a eficiência e a capacidade de abolir limitações de tempo e espaço. Portanto, permitimos que ela regule nossa vida. Logo, os habitantes de uma cidade moderna que trabalham são gente que vive dentro de uma máquina e é jogada de um lado para o outro pelas engrenagens. Eles passam os dias em atividades que se resumem, na maioria das vezes, a contar e medir, vivendo em um mundo de abstração racional que tem pouca relação com estar em harmonia com os grandes ritmos e processos biológicos. Aliás, agora, atividades mentais desse tipo podem ser feitas de forma bem mais efetiva por máquinas do que por seres humanos. Tanto que, em um futuro não muito distante, o cérebro humano pode se tornar um mecanismo obsoleto para cálculos lógicos. O computador humano já está sendo amplamente substituído pelos computadores mecânicos e elétricos, que são bem mais rápidos e eficientes. Se, portanto, o bem e o valor mais precioso que o ser humano tem é o cérebro e a habilidade de calcular, ele vai se tornar mercadoria invendável, em uma era em que a operação mecânica de raciocinar pode ser feita pelas máquinas com mais eficiência. O ser humano já usa inúmeros dispositivos para substituir o trabalho feito por órgãos do corpo nos animais. E combinaria com essa tendência teorizar as funções do raciocínio do cérebro, portanto, entregar o governo da vida para monstros eletromagnéticos. Em outras palavras, os interesses e as metas da racionalidade não são os mesmos interesses e metas do ser humano como organismo uno. Se continuarmos a viver para o futuro e a fazer com que o principal trabalho da mente seja prever e calcular, o ser humano pode acabar se tornando o apêndice parasitário de uma massa de engrenagens. Na verdade, de acordo com um certo ponto de vista, essa racionalização da vida não é racional. O cérebro é esperto o suficiente para ver o ciclo vicioso que criou para si mesmo, mas não pode fazer nada a respeito. Perceber que ficar preocupado não é razoável não faz com que ninguém deixe de se preocupar. Ao invés disso, a pessoa fica ainda mais preocupada por não estar sendo razoável. Não é razoável deflagrar uma guerra moderna em que todo mundo perde. Nenhum lado quer mesmo uma guerra, mas mesmo assim, porque vivemos em um ciclo vicioso, começamos a guerra para evitar que o lado de lá comece a guerra. Nós nos armamos porque sabemos que se não fizermos isso, o outro lado vai fazer. O que é verdade, porque se não nos armarmos,
o outro lado vai fazer isso para ficar em vantagem sem precisar lutar. A partir desse ponto de vista racional, nós nos vemos no dilema de São Paulo. O querer está em mim, mas não encontro a execução do bem, pois não faço o bem que preferiria fazer. Mas isso não se dá ao contrário do que São Paulo supunha, porque a vontade ou o espírito é racional enquanto a carne é perversa. Isso se dá porque, se uma família se divide contra si mesma, não fica em pé. O organismo todo é perverso, porque o cérebro está separado da barriga e a cabeça não tem consciência da sua união com a cauda. Há pouco espaço para a esperança de que, em um futuro imediato, a sanidade social se recupere em qualquer nível. Talvez o ciclo vicioso precise ficar ainda mais intolerável, escancarado e desesperadoramente circular antes que qualquer grupo grande de seres humanos desperte para a peça trágica que estão pregando em si mesmos. Mas para quem vê com clareza a existência do ciclo vicioso, e porque ele é um círculo, não há alternativa senão parar de andar em círculos. Pois assim que vemos todo o círculo, a ilusão de que a cabeça é separada da cauda desaparece. Então, quando a experiência para de oscilar e de se retorcer, ela pode ficar sensível à sabedoria do corpo de novo, às profundidades escondidas da sua própria substância. Porque estou falando da sabedoria do corpo e da necessidade de reconhecer que somos seres materiais. Essa filosofia não deve ser tomada como uma filosofia do materialismo, no sentido mais aceito. Não estou afirmando que a realidade máxima seja o mestre. Matéria é uma palavra, um ruído que se refere às formas e paradigmas envolvidos em um processo. Não sabemos o que é esse processo, porque não é um quê, ou seja, não é uma coisa que possa ser definida por algum conceito fixo ou por alguma medida. Se quisermos ficar com a linguagem antiga e ainda usar termos como espiritual e material, o espiritual significa um indefinível, aquilo que, porque está vivo, sempre e inevitavelmente vai escapar da moldura de qualquer forma fixa. Matéria é o espírito com um nome. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Depois de tudo isso, o cérebro merece uma palavra só para ele, pois o cérebro, incluindo seus centros de raciocínio e de cálculo, faz parte e é um produto do corpo. É tão natural quanto o coração ou o estômago, e se for usado corretamente, é tudo menos um inimigo. Mas para que seja usado corretamente, é preciso ser posto no seu lugar, pois o cérebro é feito para a pessoa e não a pessoa para o cérebro. Em outras palavras, a função do cérebro é servir o presente e o real, e não mandar a humanidade em uma caça feroz pelo fantasma do futuro. Além disso, no nosso estado habitual de tensão mental, o cérebro não trabalha direito. E isso é uma das razões pelas quais suas abstrações parecem ter tanta realidade. Quando o coração está fora de ordem, temos toda a consciência de que ele está batendo. As batidas dentro do peito se tornam uma distração. Parece extremamente provável que nossa preocupação com pensar e planejar, junto com a sensação de fadiga mental, seja um sinal de alguma irregularidade no cérebro. O cérebro deveria calcular e raciocinar, e às vezes calcula e raciocina,
com a mesma facilidade inconsciente dos outros órgãos do corpo. Afinal, o cérebro não é um músculo e, portanto, não foi feito para esforço e tensão. Mas quando tentam pensar ou se concentrar, as pessoas se comportam como se estivessem tentando maltratar o cérebro. Contorcem o rosto, franzem a testa e abordam problemas mentais como se fossem assentar tijolos. Mesmo assim, não é preciso se esforçar e dar duro para digerir comida, muito menos para ver, ouvir e receber outras informações neurais. O calculador relâmpago, que consegue somar uma coluna comprida de números à primeira vista, o gênio intelectual, que pode entender uma página inteira em poucos segundos, e o prodígio musical, um Mozart, que parece entender harmonia e contraponto ainda bebê, são exemplos de uso correto do instrumento mais maravilhoso da humanidade. Quem não é gênio sabe uma ou duas coisas sobre a mesma habilidade. Veja, por exemplo, o anagrama, Pocalondic. Você pode trabalhar horas nele, tentando um sistema de organização depois do outro para descobrir qual é a palavra embaralhada. Em vez disso, tente só relaxar a mente e olhar para o anagrama. Em pouco tempo, seu cérebro vai trazer a resposta sem o menor esforço. Desconfiamos, com razão, dos estalos que mentes exaustas e errantes dão como resposta. Mas a solução rápida, sem esforço e quase inconsciente para problemas lógicos, é o que o cérebro humano deveria fornecer. Trabalhando corretamente, o cérebro é a forma mais elevada de sabedoria intelectual. Dessa forma, deveria funcionar como um instinto doméstico dos pombos. E a formação do feto no útero, sem verbalizar o processo e sem saber como acontece. Um cérebro consciente de si mesmo, como um coração consciente de si mesmo, é uma desordem e se manifesta no sentimento agudo de separação entre eu e minha experiência. O cérebro só pode assumir seu comportamento adequado se a consciência fizer o que foi projetada para fazer, não se contecer e rodopiar para sair da experiência presente, mas tomar, sem esforço, conhecimento dessa experiência. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. A pergunta, o que fazer, só passa pela cabeça de quem não entende o problema. Se um problema pode ser resolvido, entendê-lo e saber o que fazer com ele são a mesma coisa. Por outro lado, fazer algo a respeito de um problema que não se entendeu é como tentar se livrar em que somos as moscas em apuros. Como vamos encontrar segurança e paz de espírito em um mundo cuja própria natureza é a insegurança, a impermanência e a mudança incessante? Todas essas perguntas pedem um método e um plano de ação. E, ao mesmo tempo, todas mostram que o problema não foi entendido. Não precisamos de ação ainda. Precisamos de mais luz. Luz aqui significa consciência. Estar consciente da vida, da experiência como ela é neste momento, sem julgamentos nem ideias a respeito dela. Em outras palavras, é preciso ver e sentir o que se passa do jeito como a experiência é, não como é nomeada. Esse simples abrir de olhos
provoca uma transformação extraordinária do entendimento e da vida, e mostra que muitos dos nossos problemas mais desconcertantes são pura ilusão. Pode parecer uma ultra simplificação, porque a maioria das pessoas imagina já estar consciente o bastante do presente. Mas vamos ver que isso está longe de ser verdade. Sendo a consciência um ponto de vista livre de ideais e julgamentos, é claramente impossível definir e escrever o que ela revela. Qualquer coisa que possa ser descrita é uma ideia, e não posso, é real demais e vivo demais para ser descrito. E tentar descrever é como passar tinta vermelha numa rosa vermelha. Portanto, a maioria do que se segue precisa ser feito mais do que negativas que de afirmativas. A verdade é revelada através da remoção de coisas que se colocam no caminho. Uma arte próxima da escultura, na qual o artista cria não construindo, mas cortando. Vimos que as perguntas sobre encontrar segurança e paz de espírito em um mundo provisório mostram que o problema não havia sido entendido. Antes de ir adiante, deve ficar claro que o tipo de segurança sobre o qual estamos falando é principalmente espiritual e psicológico. Para existir, os seres humanos precisam de subsistência mínima em termos de comida, bebida e vestimenta. Desde que se entenda, contudo, que isso não vai durar indefinidamente. Mas se a garantia de subsistência mínima for 60 anos, apenas começasse a satisfazer o coração das pessoas, os problemas humanos equivaleriam a bem pouco. Na verdade, a razão pela qual não temos essa garantia é que queremos muito mais que o mínimo necessário. Precisa ser óbvio, desde o início, que é contraditório querer estar perfeitamente seguro. Estar seguro significa isolar e fortalecer o eu. Mas é justamente o sentimento de ser um eu isolado que faz com que eu me sinta sozinho e com medo. Em outras palavras, quanto mais seguro eu me sinto, mais segurança vou querer. Em termos ainda mais simples, o desejo de segurança e o sentimento de insegurança são a mesma coisa. Prender a respiração é perder a respiração. Uma sociedade baseada na busca por segurança não passa de um concurso de prender a respiração, no qual todo mundo acaba esticado, feito elástico, e púrpura, feito beterraba. Buscamos essa segurança, nos fechando e nos fortalecendo de incontáveis maneiras. Queremos a proteção de ser exclusivos e especiais, tentando pertencer à igreja mais segura, à melhor nação, à classe mais alta, ao círculo social certo e ao grupo de gente legal. Essas defesas levam a divisões entre nós e, portanto, a mais insegurança, o que demanda mais defesas. Claro que é tudo feito de acordo com a crença sincera de que estamos tentando fazer as coisas certas e viver do melhor jeito. Mas isso também é uma contradição. Só consigo levar a sério a ideia de que quem se comporte tão mal. Mal podemos começar a levar o problema em conta, a não ser que fique claro que ansiar por segurança é em si dor e contradição, e que, quanto mais insistimos nisso, mais doloroso fica. Isso é verdade. Não importa em que forma de segurança se pense. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Você quer ser feliz,
esquecer de si mesmo. Mas mesmo assim, quanto mais tenta, mais se lembra da persona que quer esquecer. Você quer escapar da dor, mas quanto mais luta para escapar, mais inflamado de agonia fica. Você está com medo e quer ser corajoso, mas o esforço para ser bravo é o medo tentando correr de si mesmo. Você quer paz de espírito, mas a tentativa de pacificação é como tentar acalmar as ondas com um ferro de passar. Todos estamos familiarizados com esse tipo de ciclo vicioso, na forma de preocupação. Sabemos que ficar preocupado é fútil, mas continuamos preocupados, porque dizer que é fútil não faz com que pare. Ficamos preocupados porque nos sentimos inseguros e queremos ficar seguros. No entanto, é completamente inútil dizer que não deveríamos querer ficar seguros. Xingar um desejo não acaba com ele. O que temos que descobrir é que não existe segurança, que procurar segurança é doloroso e que, quando imaginamos que encontramos, não gostamos do resultado. Em outras palavras, se pudermos mesmo entender o que estamos procurando, entender que segurança é isolamento e o que fazemos com nós mesmos quando tentamos alcançá-la, vamos ver que não a queremos de jeito nenhum. Ninguém precisa dizer que não devíamos prender a respiração por 10 minutos. Sabemos que não podemos fazer isso e que tentar é bem desconfortável. O principal é entender que não existe segurança. Um dos piores ciclos viciosos é o problema do alcoólatra. Em muitíssimos casos, ele sabe que está se destruindo, que a bebida é veneno para ele, que na verdade ele odeia ficar bêbado, que nem gosta do sabor da bebida. Mesmo assim, ele bebe, pois por menos que goste, a experiência de beber é pior. Faz com que ele sinta os horrores, pois fica cara a cara com a insegurança básica do mundo desmascarada. Eis o X da questão. Ficar cara a cara com a insegurança ainda é não entendê-la. Para entender, não é preciso encarar, mas ser. É como na história persa sobre o sábio que chegou à porta do céu e bateu. De dentro, a voz de Deus perguntou: "Quem está aí?" E o sábio respondeu: "Sou eu." "Nesta casa," respondeu a voz, "não há espaço para você e para mim." Então o sábio foi embora e passou muitos anos considerando aquela resposta em meditação profunda. Voltou uma segunda vez e a voz fez a mesma pergunta de novo. E o sábio respondeu: "Sou eu." A porta permaneceu fechada. Depois de alguns anos, ele voltou pela terceira vez e depois dessa batida, a voz perguntou mais uma vez: "Quem está aí?" E o sábio gritou: "És tu mesmo." E a porta se abriu. Entender que não existe segurança é muito mais do que concordar com a teoria de que tudo muda, mais ainda que observar a transitoriedade da vida. A noção de segurança é baseada no sentimento de que há algo permanente dentro de nós, algo que perdura ao longo de todos os dias e de todas as mudanças da vida. Estamos lutando para garantir a permanência, a continuidade e a segurança desse núcleo permanente, desse centro, dessa alma do nosso ser que estou chamando de eu. Pois é isso que acreditamos ser o verdadeiro ser humano. Quem pensa os nossos pensamentos, quem sente nossos sentimentos e quem sabe o que sabemos. Não entendemos de fato que não existe segurança até perceber que esse eu não existe. A compreensão vem da consciência. É possível, então, abordar nossa experiência, nossas sensações, sentimentos e ideias, de forma bastante simples, como se nunca tivéssemos tomado conhecimento deles antes e, sem preconceito, olhar o que está acontecendo. Alguém pode perguntar: quais experiências, quais sensações e sentimentos devemos olhar? A resposta é que devemos olhar as que temos agora. Sem dúvida, isso é bastante óbvio, mas coisas bem óbvias costumam passar despercebidas. Se um sentimento não é presente, não temos consciência dele. Não existe experiência que não seja presente.
O que sabemos, aquilo do que estamos realmente conscientes, é só o que está acontecendo neste momento e nada mais. Mas e as lembranças? Não é claro que, lembrando, também posso conhecer o que passou? Muito bem, lembre-se de alguma coisa. Lembre-se da ocorrência de ter visto um amigo descendo a rua. Do que você tem consciência? Você não está de fato assistindo ao evento verdadeiro, seu amigo descendo a rua. Não é possível que você vá até lá, aperte a mão dele ou consiga a resposta para uma pergunta que esqueceu de fazer nessa última ocasião de que se lembra. É como ver as pegadas de um pássaro na areia. Eu vejo as pegadas presentes. Não vejo, ao mesmo tempo, o pássaro fazendo as pegadas uma hora antes. O pássaro voou e eu não estou consciente dele. A partir das memórias, inferimos que houve eventos passados. Conhecemos o passado somente no presente e como parte do presente. Estamos vendo, portanto, que nossa experiência é inteiramente momentânea. De um ponto de vista, cada momento é tão esquivo e tão breve que não conseguimos sequer pensar antes que acabe. De outro ponto de vista, esse momento está sempre aqui, já que não conhecemos nenhum outro momento senão o presente. Ele está sempre morrendo, sempre se tornando passado, mais rápido do que a mente pode conceber. No entanto, está ao mesmo tempo sempre nascendo, sempre novo, emergindo na mesma rapidez do completo desconhecido que chamamos de futuro. Pensar sobre isso quase chega a dar falta de ar. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Dizer que a experiência é momentânea é, na verdade, dizer que a experiência e o momento presente são a mesma coisa. Dizer que este momento está sempre morrendo ou se tornando passado, ou sempre nascendo ou saindo do desconhecido, é dizer a mesma coisa sobre a experiência. A experiência que você acabou de ter desapareceu irrecuperavelmente, e tudo o que resta é um tipo de despertar ou de pegada no presente, a que chamamos de memória. Enquanto é possível adivinhar que experiência vem em seguida, na verdade, você não sabe. Qualquer coisa pode acontecer, mas a experiência que está acontecendo agora é, por assim dizer, uma criança recém-nascida, que desaparece antes de sequer começar a envelhecer. Enquanto você assiste a esta experiência presente, você tem consciência de alguém assistindo? Você consegue encontrar, além da própria experiência, alguém que passa por ela? Você consegue, ao mesmo tempo, ler esta frase e pensar sobre si mesmo lendo? Você vai descobrir que, para pensar sobre si mesmo lendo a frase, é preciso, por um breve segundo, parar de ler. A primeira experiência é ler. A segunda experiência é o pensamento. Eu estou lendo. É possível encontrar o pensador que pensa o pensamento. Eu estou lendo? Em outras palavras, se a experiência presente é o pensamento, eu estou lendo, é possível pensar sobre si mesmo pensando esse pensamento? Mais uma vez, é preciso parar de pensar apenas, eu estou lendo.
Você passa a uma terceira experiência que é o pensamento. Eu estou pensando que estou lendo. Não deixe a rapidez com esses pensamentos. Podem mudar, causar o sentimento enganoso de que você os pensa de uma vez. Mas o que aconteceu? Nunca, em momento algum, você conseguiu se separar do pensamento presente ou da experiência presente. A primeira experiência presente foi ler. Quando você tentou pensar em si mesmo lendo, a experiência mudou. E a experiência presente seguinte foi o pensamento. Eu estou lendo. Você não conseguiu se separar dessa experiência sem passar para outra. Foi como uma criança brincando de ciranda. Enquanto você pensava, eu estou lendo essa frase, não estava lendo. Em outras palavras, em cada experiência presente, você só estava consciente daquela experiência. Nunca esteve consciente de estar consciente. Nunca foi capaz de separar quem pensa do pensamento, quem sabe do que é sabido. Tudo o que você encontrou foi um novo pensamento, uma nova experiência. Estar consciente, portanto, é estar consciente de pensamentos, sensações, sentimentos, desejos e todas as outras formas de experiência. Nunca, em momento algum, você teve consciência de nada que não fosse experiência ou pensamento ou sentimento. Mas, em vez disso, alguém que pensa ou sente. Já que é assim, o que nos faz pensar que uma coisa dessas exista? Podemos dizer, por exemplo, que o eu que pensa é o corpo físico e o cérebro. Mas o corpo não está separado de jeito nenhum dos pensamentos e das sensações. Enquanto temos uma sensação, digamos, de toque, essa sensação é parte do corpo. Essa sensação continua. Não é possível tirar o corpo dela, mais do que seria possível caminhar fora de uma dor de cabeça ou dos próprios pés. Enquanto durar, a sensação é o seu corpo e é você. É possível tirar o corpo de uma cadeira desconfortável, mas não é possível tirá-lo da sensação de uma cadeira. A noção de alguém separado que pensa, de um eu distinto da experiência, vem da memória e da rapidez com que o pensamento muda. É como rodar um graveto em chamas para dar a ilusão de um círculo de fogo. Se imaginarmos que a memória é conhecimento direto do passado, mais do que uma experiência presente, é possível ter a ilusão de conhecer o passado e o presente ao mesmo tempo. Isso sugere que há algo em nós que é distinto, tanto da experiência passada quanto da presente. Pensamos, eu conheço essa experiência presente e ela é diferente daquela experiência passada. Se posso comparar as duas e perceber que a experiência mudou, devo ser algo constante e separado. Mas, na verdade, não se pode comparar essa experiência presente com uma experiência passada. Só se pode compará-la com a memória do passado, que é uma parte da experiência presente. Quando vemos claramente que a memória é uma forma de experiência presente, fica óbvio que tentar se separar dessa experiência é tão impossível quanto tentar fazer os dentes se morderem. Só a experiência existe. Não existe algo ou alguém experimentando a experiência. Você não sente sentimentos, pensa pensamentos, nem sente sensações mais do que ouve a audição, vê a visão ou sente o cheiro do olfato. Eu me sinto bem. Significa que um sentimento bom está presente. Não significa que exista uma coisa chamada eu e outra coisa separada chamada sentimento. De forma que quando elas se juntam, esse eu sente um sentimento bom. Não existem sentimentos, mas sentimentos presentes. E qualquer sentimento que esteja presente será eu. Ninguém nunca encontrou um eu sem uma experiência presente ou uma experiência sem um eu, o que só significa que os dois são a mesma coisa. Como mero argumento filosófico, isso é perda de tempo. Não estamos tentando ter uma discussão intelectual.
Estamos sendo conscientes do fato de que qualquer eu separado, que pensa pensamentos e vive experiências, é uma ilusão. Entender isso é perceber que a vida é inteiramente momentânea, que não existe permanência nem segurança e que não existe eu para ser protegido.